aqui. Era plano de Deus já José ser levado para o Egito, não porque ele queria ir. Os irmãos dele foram apenas uma ponte, né? Quando os irmãos dele viram a carruagem de Potifar, que passava ali comprando alguns jovens, alguns homens para ser escravo no Egito, aí Deus já cria uma estratégia ali. A inveja dos irmãos de José era tanta nele, que eles dizem assim: nós não vamos matar ele não, porque a intenção era matar José. Mas o Senhor já tinha um plano na vida de José. Assim como Deus tem um plano na tua vida também. Eu quero te dizer que Deus, se preciso for, vai usar os teus inimigos para que você chegue a tomar posse da promessa de Deus na sua vida. Tem horas que Deus permite, aleluia, o adversário ser confundido. Quando eles veem a carruagem, eles maquinam na sua mente, nas suas ideias, o seguinte: vamos vendê-lo agora. Agora nós acaba com a vida dele. Venderam José a Potifar. Escuta isso aqui. Se os irmãos de José não vendem José a Potifar, José não tinha chegado no Egito. Eita glória! E quando José chega no Egito, ele chega lá como escravo, ele vai como um prisioneiro, ele vai como alguém que Deus tinha abandonado, que olhava para o cenário da história de José. Era um cenário de perda, era um cenário de decepção, era um cenário de frustração, era um cenário de agora acabou tudo, porque José estava numa terra estranha, sem parentes, sem seu pai saber aonde ele estava, porque no momento que a carruagem de Potifar passou, ali comprando aqueles escravos, o pai de José não estava por perto, e a intenção dos irmãos de José era dar cabo à vida de José. E a Bíblia diz que José agora chega lá, aleluia, louvado seja Deus, no Egito. E quando ele chega lá, ele fica preso. Só que Deus tinha uma promessa na vida daquele moço dele se tornar governador. E eu quero te dizer que quando Deus tem uma promessa na tua vida, até dentro da prisão, ele vai te honrar. Escuta por quê? Porque a Bíblia diz que agora Potifar leva José, joga ele dentro daquela prisão. E José fica lá como se fosse um preso qualquer. Só que Potifar agora começa a observar o temperamento de José. Potifar começa a observar a postura de José. Potifar começa a observar o caráter daquele moço. Potifar começa a observar o comportamento de José naquela prisão. E ele observa e vê que algo diferenciado tinha na vida de José. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Potifar pega a chave daquela prisão e entrega para José, para ele já cuidar ali daqueles presos que estavam ali. Você está entendendo? Que mesmo dentro daquela prisão, Deus já estava trabalhando na vida de José. Sem o pai saber onde ele estava, sem ninguém ter notícia dele, porque você acha que deram notícia ao pai de José quando voltaram. E a Bíblia diz que lá dentro também havia-se o copeiro do rei e havia-se o padeiro dentro daquele lugar. José aparentemente ali não tinha mais promessa nenhuma para cumprir na vida dele, porque o menino que era sonhador, o menino que tinha tido um sonho que todo membro da família ia ter que se prostrar diante dele, agora o sonho parece estar frustrado, o sonho agora parece ter acabado, ter chegado ao fim. Por quê? Porque agora aquele menino está lá preso, aquele menino está lá numa terra estranha, no meio de um povo que ele não conhecia, e não sabendo o diabo, não sabendo o adversário da minha e da tua alma, que aquilo ali já era plano e projeto de Deus. Primeiro José passou pelas humilhações. Primeiro José passou pela perseguição dos seus irmãos. Primeiro José passou por o vale da sombra da morte. Como assim, pastora Bernadette? Quando os irmãos de José jogaram ele dentro daquela cisterna,
aquilo era um vale de sombra da morte. Porque se eles deixassem José ali, José poderia morrer de sede, aleluia, poderia morrer de fome, um bicho poderia ter caído ali dentro. Mas de repente o próprio Deus permite que ele não seja largado, abandonado ou esquecido dentro daquela cisterna. Porque Deus tinha uma promessa de fazer aquele menino que um dia foi vendido para ser escravo no Egito, ser governador exatamente no Egito. Já era um projeto, já era uma estratégia. Escuta, estão te vendendo, estão te caluniando, estão te perseguindo, estão querendo ver o teu final, De repente estão te vendendo, há uma perseguição no teu setor de trabalho, há uma perseguição na tua igreja, há uma perseguição na tua loja, na tua empresa, não importa onde. De repente você está sendo perseguido, mas eu quero te dizer que no meio dessa perseguição há uma promessa de Deus a se realizar na tua vida. No meio dessa perseguição, o Senhor está criando uma situação para fazer se cumprir a promessa dele na tua vida. Aleluia. É desse jeito, é desse jeito. Escuta, passa Potifar com a carruagem, os irmãos de José vendem José. José é levado preso ao Egito, ele não foi porque ele queria ir, ele foi porque ele foi levado. Tem situação que eu e você passamos, não é porque eu e você queremos. Nós passamos por uma situação porque Deus permite, mas porque Deus sabe o que tem preparado para mim e para você depois. José é levado como escravo, como prisioneiro para a terra do Egito. Só que era lá no Egito, na terra onde José estava sendo vendido, estava sendo tratado como um preso qualquer, como um escravo, que Deus já tinha uma promessa de dar uma túnica de linho, um anel de ouro no dedo de José e preparar uma cadeira de governador para José sentar. Aleluia. Quem olhou para o cenário de José achou que era o fim. Quem orou para o cenário da situação de José zombou dele dizendo: promessa de Deus na vida desse aí já era. Acabemos com ele. Foi vendido como escravo, está lá preso, ninguém sabe nem o resultado. E Deus dizendo assim, olha, quando ele sair de dentro da prisão, e Deus dizendo assim, quando ele sair daí, eu tenho um lugar separado de honra para ele. Escuta, Deus está dizendo para mim e para você, que o tempo de honraria, aleluia, que o tempo de vitória, que o tempo da promessa, que o tempo, aleluia, de Deus te honrar é chegado. O tempo de honraria, o tempo da promessa é chegado. Aleluia. Ô glória. Aguenta firme aí, viu? Aguenta firme aí, porque tá chegando a hora da tua vitória. Eita glória. Está chegando o momento de você sentar no lugar de honra. Está chegando o momento do teu reconhecimento na terra. Alguém vai reconhecer o teu potencial. Deus vai permitir uma situação acontecer. Deus vai permitir uma situação chegar até você, para você chegar na promessa de Deus de governador, de honraria, assim como José foi honrado. Creia e tome posse em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.